Olha só, pessoal, o que acabou de sair: pastel de forno com recheio de bacalhau. Uma receita perfeita para as festas de final de ano e ocasiões especiais. E fica comigo até o final, porque eu também vou te ensinar como congelar. Vamos lá para o passo a passo? Vamos! Para o recheio, vamos precisar de 400 gramas de bacalhau. Esse bacalhau ele já está dessalgado e desfiado. 2 colheres de sopa de salsinha, e você pode usar o cheiro verde aí de sua preferência. 2 colheres de sopa bem cheias de tomate seco. Se você não tiver o tomate seco, você pode usar o outro tomate. Só tenha o cuidado de remover as sementes. 10 azeitonas cortadas em cubinhos, uma cebola e um dente de alho. Eu vou refogar a cebola e o alho com 2 colheres de sopa de óleo. O bacalhau aqui ele está úmido por conta aqui da dessalga. Agora eu vou levar para o fogo e vou refogar em fogo baixo para que ele fique bem sequinho. E esse é o momento para você experimentar o sal. E tenha cuidado aqui com esse sal, porque a azeitona, ela é salgada. Aí para você não perder a sua receita, tá bom? Aqui eu já experimentei, eu sei que o sal está no ponto certo, por isso eu não adicionei sal aqui. E aqui eu não preciso levar mais para o fogo. Escreva aí no seu caderninho. Você pode fazer qualquer salgado de bacalhau com esse recheio. Eu já tenho aqui no canal passo a passo de como eu faço a minha massa de pastel de forno. Mas eu vou mostrar aqui rapidinho o passo a passo. Para a nossa maravilhosa massa de pastel de forno, vamos precisar de 400 gramas de farinha de trigo sem fermento, 200 gramas de margarina. Essa margarina ela está gelada. 1 colher de sopa de parmesão, é 20 gramas. Essa é uma massa muito simples de fazer, com poucos ingredientes, mas você tem que prestar atenção nas dicas e nos segredinhos. Não misture essa massa assim, em formato assim de círculos. Não faça isso porque você vai desenvolver o glúten da massa. O ideal é que você misture assim, amassando como se você fosse amassar uma banana, um mamão, sabe? Toda a margarina aqui já está envolvida na farinha. E olha só a textura. Fica uma textura de uma farofa bem úmida. E para você dar o ponto na massa do pastel de forno, você precisa umedecer ela. Por tradição, a massa do pastel de forno você dá o ponto com o refrigerante Guaraná. E se você não tiver o refrigerante Guaraná, você pode dar o ponto com água ou com creme de leite. Mas hoje eu não vou dar o ponto com Guaraná, nem com água. Eu vou dar o ponto com 100 ml de creme de leite. Aí chega um momento aqui em que eu tenho que colocar a mão na massa para unir. Eu já percebo aqui que ela já deu ponto. Como, Ediva, você sabe que ela já deu ponto? Quando eu aperto assim, olha. Tá vendo? Já uniu. Eu posso fazer várias bolinhas assim. Olha. Agora eu vou unir essa massa. Uniu, nem fiquem pegando demais, por favor, tá? Se você quer ter sucesso, siga passo a passo. Ai, Ediva, minha massa nem tá se unindo tanto. Preciso misturar mais. Não, pelo amor de Deus. Leve para a geladeira e deixe descansar por 20 minutos. Ediva, quanto tempo eu posso deixar essa massa na geladeira? Você pode deixar na geladeira por até uma semana, mas por segurança, porque ela tem creme de leite, deixe apenas 3 dias. Agora eu vou levar para a geladeira. Prontinho, agora que você já sabe, a nossa massa aqui já resfriou. E escreva aí no seu caderninho, não trabalhe com essa massa sem estar resfriada. Não é congelada, tá? É resfriada na geladeira. Observe aqui bem de perto que ele é um recheio soltinho, mas eu gosto de dar cremosidade com 200 gramas de requeijão cremoso. E use um requeijão cremoso de boa qualidade.
Para abrir a massa, se você não tiver o tapete aí para colocar na sua bancada, não deixe de fazer. Você vai usar um saco plástico, a massa e outro saco plástico. Para cortar os pastéis de forno, você pode cortar com o tamanho aí de sua preferência. Isso aqui é um molde cortador para pastéis. Esse lado aqui é o lado do corte. Você vai fazer isso. Olha, que fácil. Se você não tiver um molde desse para cortar os pastéis, não deixe de fazer. Você pode usar uma vasilha ou um copo para cortar do tamanho aí de sua preferência. Para que você tenha noção aí do tamanho aqui desse aro que eu cortei, é de 12 centímetros aqui. Você também pode modelar pequeno, assim. Ó. O excesso da borda aqui, você vai unir e fazer o passo a passo do que você acabou de fazer aqui. Agora, o grande detalhe aqui é que você tem que deixar a massa descansar por uns 5 minutos depois que você faz isso aqui, olha. Porque ela não vai ficar fácil de abrir, ela tem que descansar. Então, anote isso daí, tá bom? Eu gosto de fazer isso aqui para que os dentinhos aqui do molde feche o pastel de forno. O recheio, uma colher de sopa bem cheia. Aí, Ediva, você fala todas as coisas? Falo, porque o canal Bistrô dos Salgados é também para quem está começando. Eu poderia seguir aqui e você nem perceber aqui a dica quando eu colocar aqui o recheio. Por exemplo, esse modelador aqui, ele fecha assim. Imagine se eu pegar o recheio e colocar aqui. Então não fica legal, você tem que colocar o recheio de um lado aqui, que depois você só vai fechar. Não precisa todo. Se você colocar desse outro lado aqui, vai ficar muito cheio e ele não vai fechar perfeitamente. Quando você assar, ele vai escorrer ali todo o recheio. E aqui você vai fechar assim. Olha. Olha só. Aí você termina de ajeitar aqui um pouquinho e ele fica assim. Você também pode fechar ele desse jeito aqui. Se você for cortar com a superfície, tá bom? Aí você vai fechar. E vai pressionar assim. Aí você escolhe. Eu, particularmente, prefiro fechar assim, com a mão, e depois pressionar com o garfo, assim. Eu prefiro assim, mas aí é opcional, tá bom? Você está cansado de trabalhar para os outros e sonha em ter seu próprio negócio lucrativo? Imagine transformar sua produção de salgados em um negócio de sucesso. Eu sou Ediva, do Bistrô dos Salgados. Se você quer ter conhecimento de como fazer salgados para a lanchonete em pouco tempo, este mini curso é para você. Ele é fácil e prático e com uma linguagem de fácil entendimento. Você aprenderá a preparar 10 receitas irresistíveis que fazem sucesso em qualquer ocasião. Além das receitas detalhadas, você terá acesso às dicas exclusivas sobre congelamento, fritura e armazenamento. Aprenda como atrair e fidelizar clientes e transforme sua cozinha em um negócio rentável. Eu vou te ensinar o passo a passo. E eu tenho certeza que vocês vão amar. Clique no link ou no botão abaixo e garanta agora mesmo seu acesso ao mini curso de salgados para a lanchonete. E a quantidade depende do tamanho aí que você vai cortar.
E esse é o momento para você assar. Você vai finalizar com ovo e levar para assar. E se você me perguntar nos comentários, Edva, pode congelar? Pode. E você não pode simplesmente pegar o pastel de forno, colocar dentro do saco e levar para fazer o congelamento. Você não pode fazer isso. Você tem que fazer o pré-congelamento. O que é o pré-congelamento? É você levar para o freezer ou para o congelador aí de sua casa e vai esperar ele ficar firme, que é o pré-congelamento. Olha só, o pastel ele está mole. Aí eu vou perder todo o meu trabalho aqui da modelagem. Então, por isso, você primeiro tem que fazer o pré-congelamento. Aí, quanto tempo é de ver esse pré-congelamento? Gente, rápido, coisa de 15, 20 minutos. É só para que a massa aqui, olha, fique firme. Agora eu vou levar para o freezer. E não esqueça, se você for assar agora, aí você vai finalizar aqui, pincelando com o ovo e levar para o forno. Pronto, passado esse tempo, aí tá gelado, minha gente, muito gelado. Quando eles estão pré-congelados, fica assim, olha. Por mais que você tente amassar, você não consegue. E só agora que eles estão firmes é que eu posso colocar dentro do saco para fazer o congelamento. Olha só, eu posso colocar de qualquer jeito, tá vendo? E eles não ficam amassados. Então essa é a ideia do pré-congelamento. E qual a validade no freezer ou no congelador aí de sua casa? A validade é de 90 dias, mas eu tenho certeza que você vai vender antes. Agora eu vou levar para congelar no freezer e no dia seguinte eu volto para mostrar como assar depois de congelados. E você não pode pincelar não, é desse jeito aqui, olha, que você vai levar para fazer o congelamento. Prontinho, pessoal, aqui já é o dia seguinte. Produção, tá ouvindo? Tô ouvindo, acho que o vizinho tá fazendo uma obrinha ali. Todo mundo precisa trabalhar, né? Produção. A gente ensaiou direitinho. E olha só, completamente congelados. Olha, ó. Você não precisa deixar descongelar. Do jeito que está aqui, você já vai levar para o forno. E o forno, ele já tem que estar aquecido. Para finalizar, eu vou usar um ovo. Eu tenho uma dica para dar. Você tem uma dica, produção? Tenho, já estou por aqui. Então, é o seguinte, como é só uma massa básica de pastel, você pode usar o recheio de sua preferência, mas você tem que ter o cuidado de identificar, porque imagina que você, por exemplo, entregue um pastel, seu cliente pede um pastel de frango e você entrega de bacalhau, porque eles são todos parecidos, né? Aí você cria o hábito de identificar, por exemplo, de frango você sempre coloca orégano, você pode colocar no queijo, presunto, salsinha, ou então você pode botar queijo ralado também. Então você pode usar o que você tiver disponível para identificar, mas tenha o hábito de padronizar. Sempre que você fizer o de frango, se você já botou orégano, sempre use a mesma coisa, sempre use orégano. Para que o seu cliente acostume, né, da próxima vez que ele for comprar, ele saiba, ó, aquele dali de orégano eu já sei que é o de frango, é daquele que eu quero. E também para você não correr o risco de se confundir, né, e entregar o pastel errado para o seu cliente. Gostou da minha dica? Amei! Produção, você arrasa, viu? Daqui a pouco eu chego para receber meu pagamento. Ah, foi por isso? Lógico. Tá bom. Muito obrigada, viu, produção? Por aqui, viu? Pronto, aqui agora eu vou levar para o forno. Não esqueça, o meu forno, ele já está pré-aquecido em 180 graus, já tem mais ou menos uns 5 minutos. E não coloque para assar com forno frio. Lembre-se que o pastel de forno, ele está congelado. Que foi, produção? Tô te ajudando? Eu não sei, o que você quer? Aqui para você identificar, tem salsinha picada produção. e queijo ralado. Muito obrigada, Você viu? gostou? Gostei. Gostei da combinação, viu? Vai ficar top, né? Show de bola. Ainda bem que eu tive a ideia. Uhum. Foi bem você. Agora eu vou levar para assar. E o tempo de forno, isso depende muito de forno para forno. No meu, por exemplo, o tempo vai ser de 25 minutos. Ah, tem outra dica aqui para você. O tempo para assar do menor para maior é diferente. Esse daqui eu vou tirar antes desse. Então, esse tempo que eu falei para você é desse daqui.
Eu entendi, mas e esse aqui, maior junto com o menor, como é que faz? Produção. Ou alguém precisa perguntar, né? Produção, eu vou tirar antes, Ah, viu? tá. Eu vou tirar. Gente do céu. Eu vou tirar esses e vou colocar lá no forno para terminar esse daqui junto com esses. Entendeu agora, produção? Vixe, você vai diminuir a minha porção, é? Vou. Prontinho, agora deixe esfriar. Não tente tirar da forma agora, porque eles ainda estão terminando o processo de cozimento. Deixe esfriar um pouco. Se você tentar tirar da forma agora, pode quebrar. Olha só como eles ficam lindos. Perfeitos, né? Se eu quiser congelar eles assim, pode? Ótima pergunta, produção. Depois de assados, é só colocar assim em uma bandeja, passar o plástico filme e levar para congelar. E a validade é de 90 dias, mas eu tenho certeza que você vai consumir antes. Verdade, viu? Ou vender antes. Ou vender antes, E o preço de vendas eu não posso falar para você, porque isso depende do valor dos ingredientes de região para região. Aí você pode estar aí, mas Edva, então como é que eu vou precificar os meus salgados? Eu tenho um e-book onde eu mostro todo o passo a passo para você precificar e seguindo o passo a passo você vai descobrir o preço de vendas dos seus salgados. E o melhor de tudo, não serve apenas para salgados, independente aí da sua receita. Tenho certeza que você vai conseguir e que nunca mais você vai ter essa sensação de que você está perdendo dinheiro. Será mesmo que você está lucrando? Vou deixar o link no comentário fixado para que você adquira já o seu e-book de como calcular o preço de vendas dos seus salgados. Vale a pena comprar esse e-book, porque o preço está bem baratinho. Eu vou partir aqui bem de perto para que você veja a qualidade. Tá lindo, viu? Tá lindo? Uhum. Vamos experimentar? Vamos. Gente do céu. Que delícia, hein? Que negócio bom. Valeu a pena te ajudar, hein? E produção, já pegou o outro também. Por enquanto.